Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Estaremos dando continuidade à nossa análise bíblica no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Estaremos agora analisando os capítulos 24 e 25 desse livro maravilhoso. Estamos numa série de análise bíblica que se estenderá do Gênesis até o Apocalipse. E como eu disse, o nosso propósito é deixar a palavra de Deus analisada, estudada, aplicada, fazendo aquilo que a gente tem condições de fazer e que Deus nos deu condições para isso. De aproveitar as redes sociais para levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a esse mundo tão conturbado e, por que não falar, do nosso Brasil. Em o nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Davi se escapando, por um milagre de Deus, das perseguições de Saul. Quando Saul estava para pôr as mãos em Davi, explodiu uma guerra dos filisteus que invadia Israel, e Saul, sabendo disso, teve que frear o seu exército sanguinário e retornar imediatamente para Israel para pelejar com os filisteus. E nisso Deus deu escape a Davi. Nesse capítulo de número 24, estaremos, portanto, analisando duas ocasiões que Davi teve a oportunidade de matar Golias, mas não fez. Davi era um homem justo e temia alguém que, mesmo deposto por Deus, repousava nele a unção real. E Davi respeitava isto como algo sagrado. E por essas duas vezes que ele teve a oportunidade de matá-lo, ele não o fez, porque seria ultrajante para ele. E sendo assim, ele volta a fugir para não ser capturado. Por isso estaremos analisando os capítulos 24 e 25, que tratam de alguns assuntos importantes. Por exemplo, poupando a vida de Saul. Os dois terminam fazendo ali um acordo de paz, um acordo de não agressão. A Bíblia também narra aqui a morte de Samuel, a fúria de Davi contra Nabal, o marido de Abigail, um assunto muito importante, que também foi um laço de Satanás para tentar manchar o caráter e a índole de Davi. Nós temos a intervenção da esposa de Nabal, Abigail, que ela terminou intercedendo pelo seu marido. E mais tarde, Nabal faz uma festa, faz ali uma comemoração, e dentro dessa comemoração, dessa festa de bebidas e comidas, etc., termina chegando ao seu conhecimento que Davi estava indo furioso para lá. E parece que dá ali um infarto nele, fulminante,
e Nabal morre. Nabal morre, termina morrendo e Davi termina casando com Abigail e assim a vida segue. Então são esses fatos que estaremos analisando nos capítulos de número 24 e 25 de 1 Samuel. O versículo de número 1 e o versículo de número 2, a Bíblia mostra, a Bíblia revela que Saul reinicia a sua perseguição a Davi. Mais ou menos 1061 antes de Jesus Cristo, o rei, voltando da batalha com os filisteus, derrotando os filisteus, ele então retorna para perseguir a Davi. E como sempre havia alguém maligno, mal intencionado, para entregar Davi, para dedurar Davi, para dizer aonde que Davi estava alojado, para facilitar a perseguição de Saul. Então, no versículo de número 1, a palavra do Senhor Deus diz assim: Saul voltou da sua luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engede. Veja como é as coisas, como que o diabo sempre tem os seus mensageiros para tentar frustrar os planos de Deus na vida de alguém. O esforço de Saul na tentativa de matar Davi aqui começa de uma forma intensa, pois ele não queria de forma alguma se desprender do trono. Saul pretendia passar a dinastia de pai para filho. E isso contrariava, conforme nós sabemos, a vontade de Deus. Isso fala de um tipo de religião apóstata que tem que matar, tem que aniquilar tudo aquilo que vem de Deus, do qual Davi era um tipo. Esta era a função, a determinação de Saul: matar de qualquer jeito. E quantas religiões falsas que procuram tirar de cena aqueles que de fato têm um chamado de Deus, um propósito de Deus, de levar a mensagem do Evangelho no seu sentido basilar. E o que nós vemos hoje é uma adulteração das santas doutrinas, levando o homem a uma apostasia tamanha como nunca vimos na história da igreja. E sendo assim, meus amados, Davi resiste, Davi prossegue fugindo de Saul para não ser capturado. E isso mostra que o verdadeiro evangelho de Deus jamais decide-se por conta própria, mas coloca tudo nas mãos do Senhor. E eu creio que você já leu o Salmo 54, quando Davi ora a Deus, falando dos seus inimigos, daqueles que levantam calúnias, que entregam a si mesmo a Saul as informações, e isso tudo causa um aborrecimento, uma tristeza no coração de Davi, e Davi então fala com Deus, e Deus escuta, e Deus jamais se afastou desse grande guerreiro de Israel, o maior rei de Israel, militarmente falando,
espiritualmente falando. Davi era um homem que você não vê nele qualquer idolatria, qualquer adulteração da sua fé em Deus. Por isso a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava Javé. Ele amava a Deus de toda a sua alma. E o seu coração era um coração totalmente voltado para o louvor, para a adoração, para o engrandecimento de Deus nos momentos mais críticos da sua vida. Mas, quando o diabo acha que pode destruir alguém que tem um chamado de Deus, ele não para. Foi assim com Davi. Foi assim com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne. E a Bíblia diz que Satanás tentou lá no deserto por 40 dias. Veja a petulância do inimigo de nossas almas. Fez de tudo para tirar Jesus Cristo da cruz, mas não conseguiu jamais. Jesus cumpriu todas as determinações do Pai. E ele ganhou, conseguiu, pelo seu próprio sangue, a nossa salvação, o nosso perdão, como nós conhecemos a história. Muito bem. O versículo de número 2 mostra que Saul, com seu poder militar, totalmente armado, saiu furiosamente para capturar apenas um homem só. É muita covardia. É muita covardia um exército inteiro, uma cúpula de autoridades manchadas pelo crime, conforme está o Brasil, pela traição à pátria, perseguir um único homem que não se consegue ver nele qualquer falha, mas eles criam uma falha, uma narrativa para incriminar um homem justo e tirá-lo do cenário político e fazer todo tipo de judiação. Mas todas as obras dos homens têm um preço a pagar. A cobrança chega. Toda a semente lançada à terra, a qualquer hora ela começa a germinar, a crescer, e logo vem os seus frutos e a colheita. E assim foi com Saul. No versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim, olha: então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Veja isto, aquelas montanhas que somente aquelas cabras monteses exploravam, lugares ermos, de difícil acesso. E Davi se refugiando nessas áreas, Saul, sabendo disso, armou 3.000 soldados especializados em guerra, peritos, para capturar um homem com seus soldados, com famílias. Covardia. E mesmo nessa situação, a Bíblia nos mostra que Saul estava perseguindo o homem errado. Porque Davi não era inimigo de Saul. Davi não o tinha como inimigo. Até porque veremos aqui em assuntos posteriores que por 2 vezes
Davi teve a oportunidade de matá-lo numa caverna. Quando os soldados dizem, agora, Davi, está dormindo. É a tua oportunidade. Deus entregou nas tuas mãos. Não, Deus não entregou em minhas mãos. Isto é laço. O Senhor julgue entre eu e ele. É a inteligência espiritual na vida de um militar, para não dar um passo errado. E mesmo assim, a Bíblia nos mostra que inimigo de Saul eram os filisteus, pois ele teve que parar a marcha no conteúdo anterior para ir a Israel lutar e combater os filisteus que, como gafanhotos, invadiu a terra, perseguiu uma pessoa que era ungido de Deus. 3.000 soldados armados. Quando a gente percebe hoje essas histórias de nações, exércitos inteiros armados até os dentes, na captura de bandidos, conforme estamos vendo o caso da Venezuela, a gente faz uma análise do que sofreu Davi quando Saul faz essa convocação para matar um ungido de Deus. Por quê? Porque um ungido de Deus pode muito, é capaz de grandes realizações, porque Deus opera através dele. Me lembro que, uma ocasião, a rainha da Inglaterra, em uma entrevista, ela disse que tinha mais medo de um cristão de joelhos do que em todas as armas bélicas juntas do mundo contra ela. Por que ela tinha medo de um cristão de joelho? Porque a oração move o coração de Deus. E Davi era um homem dessa natureza, ungido de Deus. E por isso o inferno inteiro decidiu destruir Davi. E se tentasse matar Davi, bloqueava na mente do inferno o surgimento do Messias, do Salvador do mundo, e assim atrapalhava os planos de Deus de redimir o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, meus amados irmãos, esse é um quadro de um cristianismo apóstata, que vem na tentativa de destruir os escolhidos de Deus, os homens espirituais. Olha que fracasso espiritual a igreja está vivendo nos últimos dias. Quantos maus testemunhos de líderes renomados na mídia, quantas aberrações, quantas blasfêmias, quantas coisas esquisitas dentro dos movimentos neopentecostal e pentecostal por esse Brasil afora. Quantas coisas mais absurdas, quantos cultos cheios de sincretismo religioso, coisas que nós observamos e não vemos qualquer indício da presença do Espírito Santo nessas reuniões. Até porque a fé em Jesus Cristo é algo pessoal. A fé em Jesus Cristo é algo que só você vive ela pelo Espírito Santo que atua na sua mente, no seu coração. E você sabe dessa ligação, dessa união, dessa comunhão que o Espírito de Deus te coloca em Cristo Jesus pela doutrina do Evangelho. Então, a salvação em Jesus não se pode basear nessas portas que se abrem por aí, chamando-as de igreja do nome tal, da placa tal. Entendeu, meus irmãos? A fé em Jesus vai muito mais além do que placas denominacionais.
A fé em Jesus é algo que o Espírito de Deus opera na tua vida e na minha vida. E você não pode me julgar se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo. Quem julga a mim é eu mesmo, conforme Paulo disse em Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. Não é você me examinar e nem eu te examinar para determinar se você é salvo ou não, se está em Cristo ou não. Isso é algo meu, inerente à minha pessoa. É eu e Cristo. E as pessoas são tão radicais que, além de me julgar, ainda me sentencia à perdição eterna. É uma coisa muito covarde que acontece nos dias de hoje. Por isso eu digo para você, meu amigo, minha amiga que está me escutando agora, talvez você esteja passando por essa perseguição, talvez os Saús estão se reunindo com um exército sanguinário para destruir a tua unção, teu chamado, tua salvação. Não olhe para aquilo que as pessoas falam de você, mas peça a Cristo em seu quarto. Dobre seu joelho e peça para Ele: Senhor Jesus, coloca no meu coração o teu Espírito Santo, porque eu tenho fé na tua palavra e eu quero uma vida de comunhão contigo. Isto é salvação, é vida com Deus. E isso não depende de quatro paredes, não depende de ajuntamentos religiosos, de avarentos, de pessoas que se importam apenas com seu bel prazer. Isso é algo que Deus nos deu na cruz do Calvário. Jesus está vivo, Ele é Espírito, e aonde você estiver, e chamando por Ele, Ele vai se revelar pelo Espírito Santo no seu coração. E sendo assim, meus amados irmãos, Davi então continua a fugir de Saul. Aqui nós temos o início dessa perseguição, nós temos o início dessa tentativa de Saul de pôr as mãos em Davi. Na próxima oportunidade, nós estaremos então observando aqui quando Saul vai para uma caverna aliviar o ventre, conforme a Bíblia diz, e ali ele vai descansar, dorme, e Davi termina vendo uma presa fácil para ser abatida, mas ele não faz. Mas isso nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Que Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, deixe o seu like, deixe a sua mensagem aqui, e Deus possa te abençoar ricamente, se inscrevendo no nosso canal e levando esta palavra mais adiante. E o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus que nós pregamos, que nós anunciamos, é o Deus que está na sua vida para te abençoar. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.